PMC News, informação que gera valor. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará ao meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos e opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento e esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa terça-feira, hoje é dia 21 de junho. A gente começa essa edição falando que a troca do comando da Petrobras está sendo analisada pela Comissão de Valores Mobiliários. Segundo a CVM, todas as movimentações e comportamento das ações da Petrobras estão sendo analisados pelo órgão desde o dia 3 de junho. Além dos reajustes nos preços dos combustíveis, a saída do presidente da estatal também ganhou notoriedade e movimentou o mercado, principalmente pelo fato dos comunicados terem sido divulgados ou perto da abertura do pregão ou até mesmo com o próprio pregão aberto. E isso fez com que a negociação das ações tivesse que ser interrompida por 2 vezes nesta segunda-feira. A CVM informa que esse é um procedimento padrão e que nenhuma investigação foi aberta contra a empresa. A Isabela Tacá, que está aqui comigo nessa terça-feira, tem mais notícias sobre essa troca no comando da Petrobras. Muito bom dia, Isabela Tacá, que boa terça-feira para você. Muito bom dia para você, Felipe. Eu acho uma terça-feira para todo mundo, isso mesmo. Inclusive, um dos fatos relevantes foi sobre o presidente interino que acabou assumindo o lugar de José Mauro Coelho. O governo trabalhava para indicar Caio Paes de Andrade ao cargo, mas a empresa acabou indicando, então, Fernando Borges. Mas Caio ainda está no radar. Hoje deve ser enviada sua documentação para o Conselho de Administração da companhia, que vai avaliar se ele tem as competências necessárias para o cargo. Segundo especialistas, Caio não preencheria todos os requisitos para o comando da empresa de acordo com as disposições da lei das estatais. A previsão é que só haja uma definição a partir de quinta-feira. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com líderes para tratar da Petrobras. Depois do encontro, ele disse que não tem nada para comemorar com a saída de José Mauro Coelho, que se opõe à instalação de uma CPI, mas que outras medidas devem ser tomadas. Ele destacou uma maior proximidade do governo nas discussões sobre a estatal, também aumento de impostos sobre os lucros e acompanhamento da formação do Conselho de Administração da companhia. Lira disse ainda que mudanças na lei das estatais devem ser feitas por meio de medidas provisórias. Vamos ouvir o Lira. Em vez de a gente estar formatando uma PEC nos assuntos que sejam constitucionais ou de projetos de lei nos assuntos que são infraconstitucionais, os infraconstitucionais possam ser resolvidos mais rapidamente através de medidas provisórias. Medidas provisórias que possam alterar alguns aspectos da Lei 13.303 ou Lei das Estatais,
que permitam uma maior sinergia entre as estatais e o governo do momento. O que se aprovou lá atrás, muito ainda no rebote das operações, das situações que o Brasil passou, transformaram as estatais em seres autônomos e com vida própria, muitas vezes dissociados do governo do momento. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que quer uma CPI no caso da Petrobras. Em conversa com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que não vê problemas em pedir investigação de alguém que ele mesmo tenha indicado. Vamos ouvir. Eu estou acertando uma CPI na Petrobras. Ah, você que indicou o presidente. Sim, mas eu quero a CPI. Ué, por que não? Investiga o cara, mano. Se não deve nada, tudo bem. Agora, os preços da Petrobras são um abuso. E como a gente comentou, né, toda essa movimentação na Petrobras ontem, as ações da empresa ficaram bastante voláteis. Inclusive, vou trazer no gráfico aqui para a gente dar uma olhadinha como ficou essa movimentação na ação da Petrobras aqui. Ó, esse aqui é o tempo de ontem, do pregão do dia 20 de junho. Começou aqui logo no comecinho da manhã, próximo aos R$ 26,50, e aí ela foi tendo bastante oscilação. Isso contando que no fechamento da sexta-feira a Petrobras tinha fechado aqui próximo aos R$ 27,17. Então ela caiu bastante, ela abriu o pregão numa forte queda, principalmente por conta de todas essas movimentações, toda essa troca no comando da estatal, essas incertezas, essa questão de pedido de CPI, e aí ao longo do dia os investidores foram ficando um pouco mais com apetite ao risco da Petrobras, e aí no fim do pregão ela, olha só o tamanho, né, da amplitude, mais de 3% ao longo de todo o pregão da Petrobras, e aí ela fechou aqui nesse patamar de R$ 27,57, uma alta de 1,14% no pregão desta segunda-feira. E claro, a gente vai ficar acompanhando ao longo de toda a nossa programação como que vai ser, né, quais vão ser os próximos passos da estatal, Isa. Então, de eleições, o Ministério da Defesa enviou um ofício ao TSE pedindo uma audiência particular entre os militares e a Justiça Eleitoral. A ideia é estreitar os pontos de contato entre os órgãos para debater aspectos técnicos. Mas o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, não prevê reunião fechada com Forças Armadas para tratar de eleições e comentou ainda que o diálogo sobre o assunto é dentro da Comissão de Transparência e do Observatório de Transparência, que as Forças Armadas já participam. Fachin lembra que tem um ótimo diálogo com as Forças Armadas e lembrou que os militares têm um papel importante nas eleições. É isso aí. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deve julgar hoje o processo de transferência de domicílio eleitoral do pré-candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas. Uma representação do PSOL afirma que há irregularidades na transferência de domicílio eleitoral, que Tarcísio não tem vínculo com São José dos Campos, no interior paulista, e também que o ex-ministro da Infraestrutura não cumpriu o tempo mínimo necessário de residência nesse novo endereço. Tarcísio é do Rio de Janeiro e diz que a sua residência em São José dos Campos foi reconhecida pela Justiça Eleitoral. Caso seja julgado procedente o pedido do PSOL, Tarcísio de Freitas pode ser impedido de disputar a eleição no estado de São Paulo. Recentemente, irregularidades de domicílio eleitoral barraram a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro pelo estado de São Paulo. Agora vamos aos destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse estar considerando isenção de impostos sobre o gás. A gente vai até lá, então, saber mais informações com a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, que tem mais detalhes. Bom dia para você, Giovanna. Quando o Biden deve fazer esse anúncio? Bom dia, Isa. Bom dia, Felipe, e a todos que nos acompanham. O presidente Joe Biden disse ontem que está considerando e pensando seriamente nessa suspensão temporária do imposto federal sobre o gás, e a Casa Branca deve tomar medidas para reduzir o custo da gasolina na bomba antes do feriado de July 4, quando dezenas de milhões de americanos devem pegar a estrada. Biden disse que pode tomar a decisão sobre pausar este imposto até o final dessa semana.
uma isenção de impostos sobre o gás ia exigir uma ação do Congresso. A Casa Branca reconheceu que é um desafio porque, segundo autoridades do governo, os republicanos não querem que os preços da gasolina caiam. Outras medidas possíveis que o governo está considerando incluem desconto no gás. O esforço para anunciar novas medidas ocorre antes de uma reunião que a secretária de Energia, Jennifer Granholm, planeja se reunir com executivos de refino de petróleo, que uma fonte familiarizada com os planos disse estar agendada para esta quinta-feira, dia 20. Perdemos ali o contato com a Giovanna Locatelli, Isa, e a gente, obviamente, a gente vai trazê-la novamente assim que restabelecermos esse contato. Mas ela estava falando, né, sobre essa questão do gás, e a gente também ia falar sobre carvão, e a gente tem informações sobre commodities também. Giovanna, agora que já restabelecemos o contato, termina a informação, por gentileza. Então, Biden deve anunciar aí esse anúncio antes do final desta semana, e anunciando essa suspensão, né, dos impostos federais sobre o gás, esses recursos, esses fundos devem deixar para ir para o pacote de infraestrutura ligado ao setor rodoviário aí, e a gente vai ter informações mais concretas até quinta-feira, onde acontece uma reunião que vai ser decidido isso, Felipe. Giovanna, apesar do aumento, né, na produção de carvão, a China enfrenta ainda um risco de quebra aí no fornecimento de energia. Existe risco de racionamento lá na China? Isso é um problema, né, Giovanna? É verdade, Felipe. A crescente escassez de energia na China interrompeu a produção em várias fábricas, incluindo muitas que fornecem para a Apple e a Tesla. Enquanto algumas lojas do Nordeste operavam à luz de vela, shopping fechavam mais cedo, isso devido ao impacto econômico do aperto, viu? A China está enfrentando uma crise de energia porque a escassez de suprimentos de carvão, o endurecimento dos padrões de emissões e a forte demanda dos fabricantes e da indústria levaram os preços do carvão a níveis recordes e, claro, desencadearam aí restrições generalizadas no consumo. O racionamento foi implementado durante o horário de pico aí, em muitas partes do Nordeste da China, desde a semana passada. E os moradores de cidades como Changchun disseram aí que os cortes estavam acontecendo mais cedo durante o dia, informou a mídia estatal. Nessa segunda-feira, a State Grid Corp se comprometeu em garantir o fornecimento básico de energia e evitar cortes de eletricidade. Segundo analistas, a crise de energia prejudicou a produção de indústrias em várias regiões na China e está prejudicando as perspectivas de crescimento econômico do país, inclusive. Giovanna, o Kremlin disse que pretende convocar um embaixador da União Europeia sobre a proibição de trânsito de Kaliningrado. Essa proibição poderia até agravar ali a crise alimentar? Essa é a grande preocupação, Isa. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia deve convocar ainda nesta terça-feira o embaixador da União Europeia em Moscou sobre essa proibição da Lituânia de trânsito de mercadorias sob as sanções da União Europeia através de Kaliningrado, segundo o governador regional ali, né? Para Anton Alikhanov, essa é uma situação que pode ser resolvida por meios diplomáticos, ele disse, né? E ele destacou ainda que Markus Ederer, que é o embaixador da União Europeia na Rússia, está convocado ao Ministério das Relações Exteriores ainda hoje para explicar e para resolver. Vilnius proibiu aí o trânsito de mercadorias sob sanções da União Europeia através do território lituano, de e para o enclave russo entre a Lituânia e a Polônia, citando aí as regras das sanções da União Europeia. Giovanna, ainda falando sobre todo esse conflito, né, um referendo deve ser realizado na cidade ucraniana de Kherson para decidir se deve aí se unir à Rússia. Quando deve acontecer esse referendo? Quais podem ser as consequências aí de uma votação, né, nesse sentido? Sim, esse referendo vai ser realizado ainda neste outono, segundo as autoridades da autoproclamada Autoridade da Região apoiada por Moscou, segundo a agência de notícias russa RIA. Kirill Stremosov, vice-chefe dessa autoproclamada administração militar civil da região, garantiu que eles estão se preparando para esse referendo e que, depois disso, Kherson
vai se tornar, como ele determinou, um sujeito de pleno direito da Federação Russa. Ele ainda concluiu: em pouco tempo poderemos nos sentir como cidadãos de pleno direito do grande país da Rússia. Bom, ele não deu mais detalhes aí sobre este momento, e lembrando, né, que o outono na Rússia vai de setembro a novembro, então a gente vai ter decisões importantes aí entre esses 2 meses. Tá certo, então. Giovana, muito obrigado pelas suas informações. Você volta ao longo aqui da nossa programação com mais notícias direto aí dos Estados Unidos. Ótima terça-feira, bom trabalho, Giovana. Obrigada a todos nós. Tchau, tchau. Isa? Bom, e ainda falando da guerra na Ucrânia, o secretário de imprensa do Kremlin, o Dmitry Peskov, afirmou que os 2 cidadãos americanos que foram capturados lá na Ucrânia em meio à invasão militar, ele afirmou que eles são mercenários que estavam colocando em risco a vida de russos e que devem responder por estes crimes. Os homens faziam parte de uma unidade de combatentes estrangeiros e o Departamento de Estado confirmou no último sábado que eles foram capturados pelos russos. Um terceiro americano está desaparecido no país desde abril. As declarações foram as primeiras do Kremlin sobre o caso dos 2 americanos que desapareceram durante um ataque russo contra uma vila a cerca de 40 quilômetros de Kharkiv no dia 9 de junho. Eles faziam parte de um batalhão de combatentes estrangeiros e suas imagens chegaram a ser exibidas por uma TV estatal russa na semana passada. Tá certo, Isa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui com o Bernardo Wall sobre a evolução na guerra da Ucrânia, as consequências desse conflito. Com certeza, muito mais informações sobre tudo o que está acontecendo lá no leste europeu. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. PMC News. Informação que gera valor. Aren't everything, but when I see a wall full of them, that's impressive. You see, an award says a lot about a person. Devotion, persistence. Of course, I'm not talking about all the random trophies that people put on their desk. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará ao meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos e opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli.
Te espero lá. Isso aí, estamos de volta aqui com o Morning News nessa terça-feira, agora 8 horas e 52 minutos. Eu já quero chamar o nosso convidado desta manhã, Bernardo Oll, professor de Relações Internacionais da FMU. Bernardo, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News. Prazer falar contigo, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui no Morning News. Bernardo, queria começar falando contigo, né? A gente tem falado bastante sobre essa questão, sobre esse conflito que está acontecendo lá no leste europeu, suas consequências, né? Também tudo o que ficou um pouco para trás. Até para a gente começar a entender um pouquinho melhor, compreender o tempo atual, também o passado recente, queria que você explicasse um pouquinho sobre essa evolução da estratégia da Rússia lá na Ucrânia, como que começou, como que mudou, por que mudou, quais são suas percepções sobre esse conflito, professor? A origem recente da atual guerra na Ucrânia foi a Revolução Laranja em 2004. Tratou-se de uma série de protestos de rua que levaram à ascensão de um governo pró-Ocidente em Kiev. Essas manifestações, elas foram apoiadas pelo Ocidente porque elas significavam uma vitória ideológica da democracia liberal e, acima de tudo, um marco geopolítico na marcha para leste da OTAN e da União Europeia. Essas ondas de choque, elas foram sentidas no Kremlin. Até então, o presidente russo Boris Yeltsin e o seu sucessor Vladimir Putin buscavam algum tipo de acomodação com o Ocidente. Do ponto de vista de Moscou, a Revolução Laranja foi pouco mais do que uma operação de mudança de regime planejada pela CIA, a Agência Central de Inteligência, e por ONGs, organizações não governamentais, patrocinadas pelo Departamento de Estado, de modo a cercar a Rússia de maneira agressiva. Sem a Ucrânia, os russos ficariam presos em uma posição defensiva incômoda, com pouca profundidade estratégica, em caso de ataques convencionais ou ataques nucleares. Além disso, o esforço da Rússia para se reafirmar como uma potência imperial seria fraco sem a subordinação da Ucrânia. A Rússia conseguiu virar a mesa com a eleição do Viktor Yanukovych. Entretanto, a sua vitória foi de curta duração. O movimento Euromaidan, em 2014, derrubou o governo de Yanukovych e o substituiu por um regime pró-ocidental. Esse revés acabou sendo um pesadelo para o Kremlin. A essa altura, os russos estavam convencidos de que os Estados Unidos estavam determinados a estrangulá-los, de modo que Moscou seguiu uma trajetória de progressão incremental. Olhando retrospectivamente, a estratégia de Moscou, ela pode ser dividida em 3 fases principais. A primeira fase foi de pressão crescente. Depois do Euromaidan, em 2014, a Rússia conduziu uma campanha de guerra híbrida na Ucrânia. Mas essa estratégia não conseguiu uma mudança de regime favorável aos russos. A fase 2 foi de ultimato. Em 2021, foi estabelecida uma grande concentração de tropas russas, equipamentos militares e armas nas fronteiras com a Ucrânia. O objetivo desses preparativos era demonstrar uma ameaça ou ultimato. Moscou estabeleceu uma série de solicitações que não foram aceitas pelo Ocidente. Assim, a única possibilidade para o Kremlin desejar o que queria na Ucrânia era o uso da força, o que nos leva à fase 3, que é a última, a mais recente de invasão, que começou no dia 24 de fevereiro desse ano, quando a Rússia estabeleceu uma operação militar especial na Ucrânia, que no começo parecia buscar derrubar o governo em Kiev, porém,
com o passar do tempo, tem ficado claro que, na verdade, o que a Rússia está fazendo é destruir a Ucrânia como um Estado funcional, mesmo que isso leve meses ou anos. Professor, como que os países ocidentais, particularmente os Estados Unidos, têm lidado ali historicamente com a Rússia e como que isso se mostra ali no andamento atual da guerra? Isso influencia o passado recente ali do relacionamento, principalmente dos Estados Unidos, né, que lidera a OTAN, com a guerra hoje e a partir das sanções que foram aplicadas dos Estados Unidos contra o país russo. A gente vê hoje que o Ocidente está sofrendo muito com essas sanções. A Rússia tem conseguido ali lidar, se superar até com essas sanções. Como que isso, historicamente, tem influenciado hoje no andamento da guerra? Desde a Segunda Guerra Mundial, um dos objetivos da política externa dos Estados Unidos, que lidera esse esforço ocidental contra a Rússia, sendo que esse objetivo da política externa norte-americana nem sempre é declarado publicamente, é se opor ao surgimento de hegemonias regionais na Eurásia. Isso porque uma hegemonia regional na Eurásia seria capaz de ameaçar os interesses vitais norte-americanos. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi estabelecida em grande parte para deter e contra-atacar as tentativas da então União Soviética e hoje Rússia de se tornar uma hegemonia regional na Eurásia. Há um pano de fundo geopolítico nisso, que remonta ao pensamento do geógrafo inglês Halford Mackinder e do estrategista norte-americano Nicholas Spykman. Ambos falavam de uma disputa entre o poder terrestre e o poder marítimo. Especificamente o Mackinder dizia que a Rússia ela pode ser entendida como poder terrestre e o Spykman ele fala dos Estados Unidos como poder marítimo que vai buscar cercar e conter o crescimento desse poder terrestre que é representado pela Rússia. As sanções impostas à Rússia após a invasão na Ucrânia, elas são uma ferramenta que o Ocidente tem para impor custos a Moscou por conta dessa operação militar. Além disso, o Ocidente também envia armamentos para a Ucrânia, encorajando a resistência da Ucrânia em relação ao invasor russo, numa espécie de guerra por procuração entre o Ocidente e a Rússia. Professor, ainda nesse sentido, né, de Rússia e Estados Unidos e essa tensão, a gente comentou aqui sobre dois combatentes, né, dois cidadãos americanos que foram capturados pela Rússia lá em Donetsk. E agora há pouco mesmo o Kremlin disse que a Convenção de Genebra ela não se aplica a cidadãos americanos nesse contexto. Isso pode trazer uma escalada maior ainda nesse conflito e nessa tensão entre Estados Unidos e Rússia, principalmente pelo fato de se tratarem de cidadãos americanos ali capturados pelas forças russas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque esses dois cidadãos norte-americanos, eles são ex-combatentes das Forças Armadas dos Estados Unidos, porém, na Ucrânia, eles não estão lá representando as Forças Armadas norte-americanas. Eles estão como dois cidadãos comuns que decidiram se juntar às fileiras ucranianas para combater o invasor russo. Nesse sentido, formou-se uma espécie de exército mercenário internacional na Ucrânia e talvez então esses cidadãos eles possam ser entendidos dessa maneira. Existe todo um debate sobre o tratamento que se dá a mercenários em situação de guerra. A Rússia falou que as convenções de Genebra não se aplicam, porém, ela pode aplicar
o tratamento dado a esse tipo de situação, caso ela assim decida. Isso é opcional. Em termos de escalada, não me parece que seria algo o suficiente para aumentar as hostilidades. Certamente a Rússia ela vai utilizar isso como moeda de troca nas suas negociações com o Ocidente, nas suas barganhas com a Ucrânia, com os Estados Unidos e os demais países ocidentais. Professor, que lições podem ser tiradas, aprendidas a partir desse conflito armado russo-ucraniano? A gente se fala muito ali de uma possível invasão da China na ilha de Taiwan, teve essa questão também das sanções do Ocidente contra a Rússia, que acabou, de certa forma, fortalecendo. Uma reportagem do The New York Times mostrou que apenas o que eles venderam de petróleo pagaria 3 vezes a guerra. Você acredita que a China pode tirar de lição, outros países podem se espelhar e tirar de lição esse conflito armado russo-ucraniano? Nas últimas 2 décadas, o sistema internacional experimentou a reativação incremental e intensificação das rivalidades geopolíticas. Como qualquer historiador pode atestar, esse fenômeno não é surpreendente no grande esquema das coisas. Em termos de lições, eu acredito que a gente pode listar basicamente 4. Obviamente há outras, mas principalmente 4, que são as seguintes. A primeira é que as guerras convencionais não são coisa do passado. O poder duro, isto é, o poder militar, continua sendo um ativo ao qual os estados podem recorrer. A segunda lição é que o conflito é um fenômeno caleidoscópico. Nesse sentido, a guerra na Ucrânia mistura elementos tradicionais e inovadores. A terceira lição é que a geografia é uma base fundamental da política internacional. E, finalmente, a quarta lição é que o equilíbrio global de poder está em movimento. Nesse sentido, a gente pode entender as declarações da China, que irá lutar até o fim por Taiwan, e, além disso, também a gente pode observar a mudança nos fluxos internacionais de energia. A Rússia fornece ou fornecia até pouco tempo o gás natural para a Europa, porém, por conta da guerra e das sanções, esse fluxo ele está mudando para a Ásia, particularmente fornecendo gás e petróleo para a China e o petróleo para a Índia. E a Europa, ela está buscando novos fornecedores desses insumos que são tão importantes para o funcionamento da economia europeia. Uma opção é o gás liquefeito fornecido pelos Estados Unidos, que vai custar mais caro, mas a Europa ela está disposta a pagar esse preço. E, especificamente no caso da Alemanha, que dependia bastante do gás russo e agora ela está até economizando esse gás, usinas movidas a carvão estão sendo reativadas. Ou seja, no grande esquema das coisas, essa guerra ela também pode dificultar a transição do mundo para uma economia mais verde, baseada em energia mais limpa. Sendo um elemento que demonstra isso, a Alemanha ter que reativar as suas usinas que funcionam à base de carvão. Ô professor, e aí pensando, de repente num fim de guerra ou de repente num futuro para a guerra, quais cenários se projetam aí em relação a esse conflito entre Rússia e Ucrânia? Pode ser uma coisa mais demorada e que traga mais impactos? Ontem mesmo o Volodymyr Zelensky falou que a crise alimentar mundial só vai ser acabada com o fim da guerra. E aí a gente vê todas essas questões inflacionárias, questões de commodities, de demanda e oferta, enfim, uma série de questões
que acabam sendo consequências desse conflito. Como que você projeta esse fim, ou pelo menos esse futuro de conflito nesse cenário internacional? O cenário que se projeta é de um conflito duradouro, pois nenhuma das partes está disposta a ceder. A Rússia não irá fazer concessões, já que Moscou vê a Ucrânia como um interesse estratégico do mais alto nível. A Ucrânia, por sua vez, não irá sucumbir porque está travando uma guerra existencial pela sua sobrevivência enquanto Estado-nação. E os Estados Unidos, que lideram o apoio ocidental à Ucrânia, não vão permitir o ressurgimento da Rússia enquanto hegemonia regional na Eurásia. Então, nesse sentido, Washington continuará enviando armamentos a Kiev. Isso tem implicações profundas e significativas nas relações internacionais. Nós podemos observar com essa guerra uma ruptura da ordem internacional. Nós podemos observar a transição de um mundo unipolar centrado nos Estados Unidos para um mundo multipolar, com inúmeros polos de poder, e as implicações econômicas, elas são muito grandes, como você bem observou. O aumento no preço da energia, das commodities agrícolas, o que impacta a inflação. Então, essa é a situação que nós vamos ter aí no futuro previsível. O mundo já havia sido impactado pela pandemia de Covid-19 e agora está sendo novamente impactado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tá certo, então. Professor Bernardo, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelas suas explicações aqui no nosso Morning News e seja sempre muito bem-vindo. Ótima terça-feira para você. Foi uma satisfação, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente segue aqui com o nosso Morning News, trazendo as principais notícias que vão impactar o Brasil e o mundo. Nessa terça-feira, hoje também, saiu ali, né, a ata do Copom, aquela reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central que aconteceu entre terça e quarta-feira da semana passada, que acabou elevando a taxa básica de juros, a Selic, aqui no Brasil a 13,75%. Ressaltou-se, né, fazendo aqui um apanhado do que traz essa ata do Copom, do Banco Central, diz que ressaltou-se um ciclo de aperto monetário corrente foi bastante intenso, bastante tempestivo, e que devido às defasagens da política monetária ainda não se observa grande parte do efeito contracionista esperado, bem como seu impacto sobre a inflação corrente. A gente percebe, inclusive, que essa inflação segue bastante elevada, principalmente aí por conta de todos esses impactos, esses choques das commodities e da energia elétrica. Ainda assim, o comitê notou que ocorreu a deterioração tanto da dinâmica inflacionária de curto prazo, quanto nas suas projeções mais longas, ainda que o cenário esteja cercado de incerteza e volatilidade acima do usual. Portanto, concluiu-se que um novo ajuste de 0,5 ponto percentual era apropriado frente a um ambiente de elevada incerteza e o estágio significativamente contracionista da política monetária, que, considerando as defasagens, deve impactar na economia mais fortemente já a partir do segundo semestre deste ano. E aí o Banco Central traz aí uma série de questões, falando inclusive que bancos centrais de outros países desenvolvidos e também emergentes têm adotado essa postura mais contracionista. A gente lembra até que na quarta-feira foi a super quarta e até o Banco Central dos Estados Unidos trouxe uma contração maior na sua política monetária, elevando a taxa de juros em 0,75
ponto percentual. E aí, nessa ata do Copom, o Banco Central diz que optou-se por manter a premissa de que o preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura pelos próximos 6 meses, terminando em $110 o barril, e passa a aumentar 2% ao ano a partir de janeiro de 2023. Além disso, adota-se a hipótese de bandeira tarifária amarela em dezembro de 2022, 23 e também 24. Ou seja, essa questão do petróleo também foi bastante discutida na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e necessária, né, esse choque aí do petróleo sendo cenário base para elevação da taxa de juros pelo Banco Central, ou seja, uma situação que segue ainda no radar, como a gente pode ver bastante aí nesses últimos dias, né, Isa? Essa questão do petróleo, né, o petróleo sendo bastante em voga ali, né, bastante na pauta. A gente falou sobre essa troca do presidente da Petrobras, a gente falou das reuniões que estão acontecendo em Brasília, se vai ter CPI, se não vai ter CPI, enfim, essas questões seguem bastante ali na pauta, na agenda do dia. Todo vapor. Durante essa semana eu acho que esse vai ser o grande destaque, né? E para isso, então, a gente vai até Brasília falar com a Kelly Carli, porque também, em razão do recesso parlamentar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai dialogar com o governo para que a solução de preços de combustíveis venha, então, a partir de medidas provisórias. A reunião nesta manhã vai ser com líderes da oposição, é isso mesmo? Bom dia para você, Kelly. Oi, Isa, bom dia, Felipe, bom dia a todo mundo que acompanha o Morning nessa manhã. O anúncio do presidente aqui da Câmara, Arthur Lira, ontem, depois do encontro ali com líderes da base, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque o que a gente esperava é que eles dessem andamento, de fato, aos projetos de lei de que a gente vem falando, né? Que estão aqui dentro da casa parados. Projeto que mexe ali com o PPI, que é a política de preço da Petrobras, né, preço de paridade de importação. Projeto que mexe com taxação de lucros da Petrobras. O próprio Lira falou nominalmente sobre esse projeto na última sexta-feira, enfim. Mas o que eles decidiram fazer, né? Eles se reuniram ali. Segundo o Lira, os líderes da oposição não conseguiram participar ali de um todo porque não chegaram no horário, enfim. Aí ele acabou marcando essa agenda a qual você se referiu agora, viu, Isa? Pela manhã, todos os encontros agora de manhã, que serão duas reuniões, serão realizados na residência oficial da Câmara dos Deputados, tá? Então, voltando para o anúncio depois ali da reunião de ontem, né, que o Lira fez com líderes da base, né, ele anunciou que todas as medidas que tenham relação ali com combustíveis, né, que tentem baixar o valor dos combustíveis, tanto para as distribuidoras e, claro, na bomba, né, ali para o consumidor, eles serão ali negociados com o governo para que ocorram por medida provisória, né? O Lira deixou bem claro, tá, Isa, que não tem nada na agulha, que não tem nada acertado, pelo menos foi isso que ele repassou ontem depois da reunião. Aqui ele não respondeu nem perguntas, né? Ele disse que só responderia a perguntas depois de conversar hoje com o governo, porque essa alternativa de medidas provisórias, segundo o Lira, como eu disse, não foi ali alinhada ainda com o governo. O que é que ele quer? Ele quer que o governo dê aí essa solução, esse encaminhamento. Por exemplo, ele chegou a citar mudanças, prováveis mudanças na lei das estatais, né? Você tem uma lei que rege ali o funcionamento administrativo, toda a política de funcionamento de um estatal. Então, o Lira falou dessa legislação ontem, não dizendo obrigatoriamente que vai modificá-la, né? Que o Congresso vai modificá-la, o Planalto também, mas sinalizou que eles conversaram sobre essa legislação federal também. Então, você tem ali alternativas, sim, que estão aqui dentro da casa para uma possível solução do preço dos combustíveis, mas que o Lira deixou claro que vai negociar com o governo para que seja apresentado por medida provisória. Medida provisória, só para a gente lembrar, e essa é uma das justificativas, né? Medida provisória, ela passa a viger assim que ela é publicada, ou seja, se o presidente Bolsonaro assinar alguma medida provisória, por exemplo, com relação ao dobro da taxação de lucros ali da Petrobras, ela não precisa passar pelo trâmite natural de um processo de lei. Mesmo que ela ainda deixasse de ir para as comissões, ou seja, fosse avocada ali um requerimento de urgência para se começar a discutir logo no plenário, seria mais demorado, porque tem que ter muitos votos, né, o voto da maioria, enfim, tem que ter quórum para começar a sessão, né? Então,
essas proposições, elas não vão andar aqui também por isso, porque por medida provisória você consegue ter um efeito imediato do início ali daquela medida para começar a valer. Não significa dizer que necessariamente a solução, a baixa dos preços, ela vai ocorrer em tão curto prazo assim, né? Ontem, depois da reunião, eu conversei com 3 líderes partidários. Conversei com Paulo Bengtson, que esteve na reunião, ele é líder do PTB, ou seja, da base. O Paulo Bengtson disse que essa previsão aí de tentar encontrar caminhos para se publicar medida provisória, ou seja, uma iniciativa que é exclusiva do Palácio do Planalto, né, tem relação com a celeridade do tema, segundo o Paulo Bengtson. Com o Reginaldo, né, que é o líder aqui do PT na Câmara, né, o Reginaldo Lopes, eu conversei com ele sobre a participação dos líderes, enfim, ele disse que, como eu falei, né, que não tinha dado tempo de todos os líderes chegarem e acabaram marcando uma reunião para hoje, e ele me disse que não participou ativamente dessa reunião de ontem, não. Eu conversei em off com um deputado que faz parte da mesa diretora para tentar entender por que então, se você tem esses projetos aqui dentro da casa, por que aí querer que o governo se manifeste por meio de medida provisória? E o deputado me disse que para hoje, né, está prevista aí uma reunião para se alinhar o calendário das próximas semanas aqui da Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que o Congresso ele tem que entrar em recesso ali pelo dia 16, salvo engano, a data é dia 16, dia 17 do próximo mês. Tem a LDO, tem projetos de lei de diretrizes orçamentárias ainda para discutir, enfim, né, tem orçamento. Então tem outras pautas que também são relevantes aqui para o andamento do Congresso e pautas que só podem, né, que o recesso só pode ser tirado se essas pautas forem apreciadas. Então, segundo esse deputado da mesa com quem eu conversei, em razão também desse calendário voltado para o recesso aqui da Câmara dos Deputados, você tem que privilegiar estratégias que tragam ali celeridade para os projetos, juntando aí a essa urgência dessa questão dos combustíveis. Então, chegou-se a esse consenso de que era melhor tentar que o governo apresentasse medidas provisórias, tá? Eu vou seguir acompanhando aqui, tanto nas telas como também nos bastidores, o que está acontecendo. Como eu disse, tem 2 reuniões, Isa, previstas para agora de manhã. A gente vai seguir aqui acompanhando e traz informações mais tarde na sequência para vocês, para dizer como é que está o andamento dessas discussões, dessas estratégias com relação a preço de combustíveis, tá? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Kelly. Ô, Kelly, eu tenho só mais uma pergunta para você, ainda nesse sentido, porque ontem eu me lembro que o Lira falou sobre voucher de combustível para caminhoneiro, falou de Vale Gás. Isso teria espaço no orçamento? Traria algum tipo de consequência? Teria como fazer alguma coisa emergencial nesse sentido? Ou é uma questão que pode ser até falada, colocada em discussão ali, mas na prática vai ser mais complicado? Fê, assim, essa questão do voucher, ela já vem sendo discutida, um possível voucher para caminhoneiros, motoristas ali profissionais, né, que realizam esses transportes de passageiros, enfim. Essa questão já foi discutida e ela está prevista dentro de uma proposta de emenda constitucional. Inclusive, a gente trouxe na semana passada a informação de que a PEC dos combustíveis, que é a PEC 16, foi apresentada este ano pelo líder do governo no Senado, Carlos Portinho, ela começaria a ser discutida amanhã em plenário. Quarta-feira, dia 22, foi essa a data que o líder disse que tinha alinhado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com líderes também, para começar a discutir a proposta. O que acontece? O relator da proposta, que é o Fernando Bezerra, né, que foi relator ali do PLP, do ICMS do combustível, enfim, eles fizeram um combo ali de maneira que o Fernando Bezerra ficasse muito ali dentro dessas discussões. Ele foi, então, autor daquela proposta dos biocombustíveis, né, daquela PEC que foi ali aprovada no Senado na semana passada, e ficou como relator dessa PEC dos combustíveis, né? Então, apesar de ter essa data aí para o dia 16, o Fernando Bezerra acabou pedindo mais tempo para produzir o relatório dessa proposta de emenda constitucional, de maneira, então, que ela não entrou na pauta desta semana, e segundo o líder do governo, ela está com essa expectativa de ir para a pauta na semana que vem. Pois é. O Lira citou ontem essa proposta de emenda constitucional e fez questão de dizer que as discussões prováveis que serão aí implementadas por medida provisória, elas são discussões que estão na seara infraconstitucional, ou seja, que não fazem parte ali da Constituição. Tudo que é de Constituição que pode ser mexido, zerar ICMS, enfim, está dentro dessa pauta, dessa PEC dos combustíveis. Tudo que é possível fazer neste momento, né, quer dizer, que o governo julga ser possível fazer neste momento, corrigindo, está dentro
dessa pauta dessa PEC. Tudo que não for possível dentro dessa PEC, como por exemplo o voucher que está nessa PEC, porque tem relação com o ICMS que está na Constituição, tudo que não for possível dentro dessa PEC, ela vai ser tratada ali entre o Lira, entre líderes e entre o governo, para fazerem parte de possíveis medidas provisórias, certo? Então, pontualmente com relação ao voucher, ele já vem sendo ali trabalhada a possibilidade, mas ele está ali previsto dentro da proposta de emenda constitucional 16, que é essa da PEC dos combustíveis, que eu disse para vocês que acabou não entrando na pauta dessa semana e deve entrar na pauta da semana que vem a pedido do relator. O Lira falou também que está negociando essa pauta com o governo. Enfim, o que está acontecendo, Felipe? Está tendo um grande conglomerado de discussões integradas entre Câmara e Senado, de maneira a dar vazão para essas possíveis soluções. Mas eu repito, caso essas soluções sejam implementadas, desculpem, elas não são soluções para amanhã, para a semana que vem, enfim, são soluções que têm aí um prazo para fazer efeito, para produzir efeito, né? Com relação, ainda só para a gente encerrar, já que a gente falou de Senado, com relação ao que foi discutido ontem na reunião ali do Lira, né, com líderes da base, o Pacheco chegou a participar brevemente ali dessa reunião, e ele foi citado pelo Lira na coletiva, né, mas também fez publicação depois nas redes sociais ali, e se limitou a dizer que escutou as propostas e que as sugestões que foram dadas nessa reunião serão levadas para apreciação dos líderes. A gente sabe que nem tudo que é desejo da Câmara acaba sendo desejo no Senado ou desejado pelos senadores. O Rodrigo Pacheco, para não criar conflito com os seus pares, acabou dando essa declaração de que a supremacia de discussão não cabe a ele, cabe aos líderes do Senado. Tá, Felipe? Volto com você aí no estúdio. Tá certo. Kelly Ecali, direto de Brasília, muito obrigado pelas suas informações. Você volta ao longo da nossa programação aí com mais notícias quentinhas direto de Brasília. Obrigado, Kelly. Bom trabalho para você. Isso aí. É isso aí. Tchau, tchau, Kelly Ecali. Isa, agora a gente tem o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, já está aqui com a gente para bater um papo, porque a gente sabe, né? Tava conversando com a Kelly, movimentos em Brasília, e os movimentos de Brasília, querendo ou não, acabam impactando no nosso mercado financeiro. Guga Almeida, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Morning News. Bom dia, Felipe, bom dia, Isa, bom dia, pessoal. Mais um dia aqui no Morning News, vamos lá, vamos traduzir o mercado hoje. Vamos lá. Ô Guga, ontem parecia que o mercado ia para baixo, né? Seguindo ali algumas tendências internacionais, seguindo os mercados internacionais, mas no fim das contas fechou ali naquele leve alta, né? Praticamente estabilidade, nem dá para falar muito leve alta, mas também justamente por conta de todo esse cenário, não só o cenário de Brasília, mas Brasília contribui bastante para toda essa situação, mercado internacional também. Como que você viu essa movimentação, ô Guga, aí também quais as perspectivas, né? Porque hoje promete ser mais um dia ali de intensa discussão, de intensa movimentação e sempre com a Petrobras na boca do mercado, né? Boa. Petrobras na boca do mercado. É um assunto que faz parte do nosso cotidiano de hoje, né? Petróleo nas alturas, Petrobras uma estatal, né? Briga por questões de preço. Acho que tem muitos pontos aí que dão manchete, né, Felipe? Então o pessoal gosta bastante dos assuntos relacionados à Petrobras. Só que é interessante, né? Porque as expectativas do mercado ela vai mudando de uma maneira engraçada. Semana retrasada, as pessoas estavam animadas ainda com bolsa. Semana retrasada. Semana passada, as pessoas começaram a cair a ficha de que as coisas não estavam tão legais. Aí surge videozinho no YouTube falando de recessão, analista que deveria trazer uma visão de oportunidades e de momento do mercado cai nessa também de começar a falar sobre recessão, porque talvez aonde deveria ter tomado uma posição, né, que era, poxa, pessoal, não tem upside agora, né, vamos proteger nossa carteira, vamos reduzir posição, porque as coisas podem vir a piorar, e lá atrás falar sobre isso, né, não depois que as coisas acontecem, depois que o movimento da bolsa acontece, né, também começa a mudar de opinião. Então, acaba que cria-se uma atmosfera toda que faz com que as pessoas queiram agora ver o pessimismo.
E aí, quando vem um movimento bom, vem um movimento de alta do mercado, as pessoas não conseguem entender, e aí ficam naquele conflito, né, interno, assim, para traduzir os movimentos da Bolsa. O que, de fato, a gente tinha, né, era uma leitura ali dentro de todo o movimento que a gente teve do mercado. Até vou compartilhar aqui a tela, já que eu estou sozinho aqui neste momento aqui na tela. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Esse aqui é o movimento do índice futuro. Tá? Quando a gente analisa o que estava acontecendo no mercado nesses últimos movimentos aqui de baixa, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem olhar. Tá? Melhor, ó. Esse aqui é o movimento que está do nosso índice futuro. Quando a gente analisa esse último movimento de baixa que aconteceu entre o dia 15 de julho, né, na parte da tarde, na metade da tarde, até o dia 17 de junho, 15 de junho até o dia 17 de junho, também na parte da tarde, né, essa queda foi o ponto mais intenso do mercado. Tá? O nosso indicador aqui, ele vinha, o Trix, ele já vinha apontando, né, mostrando aqui toda essa intensidade de baixa que se tinha de fato. O mercado, ele, do dia 17 de junho às 14h45, ele melhorou, né, começou a melhorar até o final do dia, e aí depois fez novamente aquela mínima, e fez aquela mínima com muita intensidade no dia 20, né, na segunda-feira, ontem, na abertura. Talvez seja o que a gente está conversando, né, na abertura, no momento, nas expectativas dos participantes e tudo mais. Então, o mercado faz uma nova mínima, mostrando o quê? O que a gente consegue tirar aqui por parte dos indicadores? Olha, mostrando que naquele contexto, naquele momento, se por acaso o mercado não continuasse caindo, existia uma janela para ter uma alta significativamente interessante. Tá? E aí foi de fato o que aconteceu. Né? O mercado melhora, né? E parece que o tom hoje na manhã continua de melhora. Quando a gente olha lá para fora, os futuros do Nasdaq subindo 1,50, 1,5, né? O S&P também subindo 1,5 e o Dow Jones subindo 1,4. Tá? Então, tem um certo tom de respiro, de repique em relação à queda. Tá? Esse repique, olha bem, um repique, não estou falando que vai entrar em tendência de alta, né? Nem que é uma janela de oportunidade porque nos próximos 15, 20 dias vai subir. Não, um repique, uma chance de repique. Tá? Para essa região aqui, entre os 103.200 pontos até os 104.500, assim, exagerando, 105 mil pontos. Tá? Então esse é o contexto, assim, de uma janela de repique. Obviamente, né, que em função da amplitude, da volatilidade que a gente está tendo hoje no mercado, tá? Então, poxa, a gente tem uma volatilidade alta no mercado hoje, né, em função de alguns ativos terem sido amassados, massacrados. Pô, teve muita venda em cima de alguns ativos no mercado, principalmente no setor de tecnologia, varejo e construção. Né? A gente pega esses três setores bem amassados. Então, tem janelas pontuais para poder pegar um movimento pontual e ter alguma performance pontual. Né? Aquela performance, continuo falando, Felipe e Isa, vocês podem dar risada, gargalhada, o que for. Para mim, continuamos no momento de voos de galinha. Né? Ou seja, o mercado ele não vai conseguir sustentar as tendências de alta e quando ele cair, ele vai vir para um patamar abaixo do que ele trabalhava no momento anterior. Né? Então, por quê? Porque no final, no tempo, né, a gente está deteriorando, porque as expectativas elas não são positivas de curto prazo. Né? Não tem uma vantagem. Imagina, imagina tu tá negociando o mercado, né? Tá pegando o teu recurso financeiro, tá com o teu dinheiro, e aí tu toma uma posição e essa posição, em função da volatilidade, te retorna 10%. Aí tu olha, puxa, eu vou continuar tomando risco aqui porque eu não tenho muito mais upside, ou eu trago de volta esse dinheiro para a renda fixa. Então, o estímulo para manter uma posição hoje, mesmo ela sendo vencedora, não é muito grande. O estímulo tanto de upside em cima do preço dos ativos, quanto também de notícias. Né? Então, tem muita coisa que te gera incerteza, insegurança. Então, se tu performar, tu vai colocar lucro no bolso e jogar para renda fixa. Né? Então, estou falando assim, esse é meio que uma dinâmica do momento e do contexto. No momento que esse contexto começar a mudar, essa dinâmica também vai mudar. Então, menos pessoas vão estar interessadas em realizar seus lucros, menos pessoas vão estar interessadas em zerar sua posição, e aí acaba que o preço ele vai se mantendo num patamar mais elevado. Mas por hora, o que a gente tem? A gente tem a expectativa de que vai continuar subindo o juro aqui no Brasil.
tem expectativa de que vai continuar subindo o juros lá nos Estados Unidos. Até onde? Não tem como dizer que se sabe. Não tem como afirmar, poxa, vai parar na próxima reunião. A gente está aí escutando e tentando tirar alguns sentimentos, né? Tanto que o pessoal pega as atas e vai no detalhe, na vírgula. Pô, essa vírgula aqui mudou de lugar. Pô, a vírgula mudou de lugar, logo a interpretação mudou também. Então a expectativa... Aí viram, né, assim, opiniões, sugestões, né? E ok, eu acho que a gente tem que ser, de certa forma, um pouco otimista, mas também temos que ser bem realistas, né, em relação ao contexto que nós estamos atuando. É um contexto inflacionário, que vem mudando a percepção em relação aos múltiplos dos ativos, que vem mudando também a vontade dos investidores em tomar risco, e isso impacta, obviamente, nas bolsas de valores. Ô Guga, você fez uma pontuação muito importante aí, que inclusive é uma pergunta que eu ia te fazer, que hoje saiu a ata do Copom, né? E aí o pessoal vai na linha, no detalhe, na vírgula, para saber o que está dizendo. E aí tem essa percepção de inflação alta, mais alta de juros lá para frente, petróleo e energia ainda no radar, trazendo esse choque inflacionário com o preço mais alto, inclusive até o ano que vem. E aí você falou uma questão importante, esse momento está sendo propício para a renda fixa. Ou seja, esses voos de galinha que você comentou, ou como eu disse uns dias desses aí, o Cabral adorou, o respiro da baleia, né, que sobe um pouquinho, depois desce novamente, está sendo provocado justamente por conta dessa falta de fluxo mais para a Bolsa, porque está todo mundo tirando para a renda fixa. Isso tende a ser uma dinâmica aí para o restante desse ano aí, ou até quando a gente tiver esse juro alto? Felipe, eu falo disso desde o ano passado. Né? A gente conversa sobre exatamente essa inversão. O pessoal está saindo da renda variável e está indo para a renda fixa. Isso faz com que os níveis de preço esperados na frente acabam sendo menores do que se está agora, porque no momento que tu abandona também uma posição, tu não quer ver aquele ativo também numa situação melhor. Então, tu quer voltar a tomar posição dele numa situação oportuna. Como o cenário vem deteriorando, né, tu quer que essa situação oportuna seja mais abaixo. Então, o que eu enxergo é o seguinte, eu não consigo enxergar um fluxo entrando agora e permanecendo com segurança. Né, porque o cenário não é legal. Pô, se a gente for ver, semana passada, assim, meio que generalizou, né? As pessoas falando sobre recessão. Quando a gente está falando aqui sobre recessão, pelo menos nesse primeiro movimento do mercado, ele é de correção, gente. Vai vir os resultados das empresas, as expectativas dos resultados das empresas são bons, beleza, mas vamos ver os resultados de fato, quando sair, será que não vai vir aquela surpresa? Porque quando a gente olha para resultados, né, o resultado saiu alinhado ou desalinhado com as expectativas. Quase que as expectativas, a gente até sai um resultado, a gente entende que a verdade são as expectativas. E aí, quando sai o resultado, a gente vê que as expectativas são só expectativas. Né? A verdade são os resultados. E aí isso gera também uma dinâmica nova no mercado, vai gerar uma movimentação no preço. O que eu enxergo é que, no momento que começa a se falar muito sobre recessão, e meio que generalizado, a tendência, né, ao meu ver, é que as pessoas vão começar a ter isso no seu mindset, elas vão começar a pensar dessa maneira. E isso vai começar a trazer um medo, isso vai começar a fazer com que as pessoas puxem o freio de mão. Se todo mundo começa a falar de recessão, por que eu vou estar tomando risco nesse primeiro momento? Então isso muda a atmosfera. Por isso que também a gente tem que ser, de certa forma, otimista, né? Para poder, no meio desse caos, a gente enxergar onde tem oportunidade. Só que a gente também tem que ser realista. Né? A gente não pode tomar risco só para dizer que a gente está tomando risco. A gente tem que tomar risco, né, dentro de um cenário, dentro de um contexto que a gente de fato fale, poxa, aqui faz sentido, senão eu vou proteger, é o meu capital, por que eu tenho que aceitar uma desvalorização de 20%, 30%, 40% e achar que isso é saudável? Não, não é saudável. Né? Saudável é você, né, entender quanto você está aportando. Ok, eu estou começando meus aportes na vida, estou começando a criar um perfil de investidor, estou alocando aos pouquinhos, muito devagar. Ok, aí essas oscilações elas não vão impactar lá na frente, porque tu está fazendo aportes, mas no momento que tu começa a ter um capital um pouco maior, tu começa a ter um pouco mais de estrutura financeira, tu precisa
lidar com essa dinâmica, né? Porque senão alguém vai dizer que vai lidar com essa dinâmica para ti, não vai lidar bem com essa dinâmica para ti, né? Senão a gente olharia para todos né, a performance aí dos gestores, estaria todo mundo voando, né, se fosse assim. Mas não é o caso. Então, a gente precisa aprender a lidar e a respeitar os momentos, né? Na minha opinião, não tem surpresa nenhuma as bolsas estarem caindo. É algo que a gente vinha conversando aqui, não tem surpresa nenhuma as bolsas estarem caindo. O que foi que a gente só utilizou, né, Isa e Felipe? Bom senso. Pô, no momento que tu não consegue enxergar upside, né, qualquer vento negativo que venha a soprar vai fazer as bolsas caírem. Pô, é uma questão de analisar. Pô, se o mercado cair, para onde ele vai? Se ele continuar subindo, para onde ele vai? Compensa isso? Não, não compensa. Beleza, mas agora 100 mil pontos. Se o mercado começar a subir, para onde ele vai? Se ele cair, para onde ele vai? Será que já começa a compensar? Né? Ou será que se eu venho carregando uma posição com mais liquidez, não faz sentido eu agora, nesse momento também, havendo uma oportunidade, buscar instrumentos que me tragam mais risco, que eu precise colocar menos exposição financeira, mas me traga um retorno interessante. E aí, né, tem aí todo o ecossistema de mercados de derivativos, tem o mercado até mesmo de criptomoedas. Se a gente for olhar Bitcoin ali dos 18, voltando para 22, né, querendo ou não, nós temos aí R$4 em cima de um ativo na janela de 20, por R$4 em cima de 20, né, nós estamos falando aí de 20% de oscilação. Então, nessa dinâmica, mesmo com o pessimismo, né, mas com essa volatilidade, com essa intensidade de queda que a gente está tendo, surgem sim janelas pontuais de oportunidade. É uma questão de estar atento, é uma questão de estar bem conectado, né, às informações né, que tragam esse tipo de clareza, né, para que se consiga performar bem neste momento do mercado. Boa. Ô Guga, só para encerrar rapidinho aqui, o Peter Santana, nosso telespectador aqui todo dia na audiência, falou assim: ô Guga, você acha que a gente vai ficar 5 anos travados, igual o período antes de 2016? Será que teremos essas noites sombrias aí pela frente? Eu acho que mudou, assim, uma coisa que eu acredito bastante, Santana, é que o mercado ele ficou mais dinâmico. Tá? Eu acho que a gente tem muito mais participantes. Em 2016, se a gente for olhar exclusivamente para a nossa bolsa, a gente tinha 600 mil CPFs, agora a gente está com 5 milhões de CPFs. Né? A gente tinha uma certa tecnologia, um certo acesso, né? Se cobrava ainda corretagem em 2016, hoje não paga mais nada para negociar na bolsa. Né? Uma coisa que tem que acontecer é, de certa forma, limpar o excesso de ruído, né? Porque tem muita gente que depois de 2016 começou a aprender bolsa e aí já virou analista, já virou, cara, influenciador, já virou só que nunca viveu, né, momentos positivos e negativos do mercado. Então, tem uma percepção limitada. Não quer dizer que essas pessoas não sejam boas, não, pelo contrário, mas elas têm uma percepção sobre a realidade limitada à experiência que elas já viveram. Porque uma coisa é tu ler um livro, outra coisa é tu viver na prática aqueles momentos, né? Tu vai estar mais preparado emocionalmente, tecnicamente, né? Estrategicamente, então tu vai ter mais condições de lidar com aqueles movimentos. Então eu acredito que os movimentos de crescimento e de crise vão ser cada vez mais intensos e mais rápidos nos dias atuais, porque uma massa maior de pessoas vai estar disposta, né, a arriscar e a fugir do risco. Né? Eu acho que essa dinâmica vai ser cada vez mais rápida, muito estimulada pela questão das redes sociais. Né? E se a gente for olhar vários experimentos sociais, a gente já percebe isso, né? Porque, querendo ou não, o movimento de bolsa nada mais é do que um grande movimento social. Né? A gente vê muitas pessoas tomando posição, indo para um lado, indo para o outro. Né? Hoje as redes sociais influenciando também nos movimentos e nos preços das empresas. Olha o que aconteceu aí com movimentos como o de Magazine Luiza, olha o que aconteceu com os movimentos como o de Melius, né? O Cash 3, BID, entre outras, né? Lá atrás, Cogna, enfim, né? São movimentos muito mais sociais e pontuais. Né? É uma coisa de momento. Tá? Magazine Luiza em 2016 custava 6 centavos. Foi
e foi para o preço que se foi, né? E depois voltou para o preço que está, né? Então foi a 20 e tantos, 28, agora está 2,50, 2,60. Então, essa dinâmica de tanto de otimismo quanto de pessimismo, ela vai ficar cada vez mais intensa no mundo. E por isso que a pessoa física tem que aprender a ter uma liberdade, né, intelectual para poder tomar suas decisões e não ficar presa a uma crença de terceiros. Acho que todo mundo tem a sua opinião, mas no momento que tu coloca o teu recurso financeiro para que outro seja o responsável pelas escolhas, eu acho que a gente corre um grande risco. Tem que saber perguntar para a pessoa, poxa, qual é a tua opinião? Interessante, mas por quê? Por que é assim? E como é que tu vai fazer? Quando tu vai fazer? Quando? Por quê? O quê? Quando as pessoas começarem a buscar respostas e, baseado nas respostas, tomarem as suas decisões, também vai mudar a dinâmica do mercado. Mas hoje eu vejo que muito está se terceirizando, né? Jogando a tomada de decisão para um terceiro. E aí isso gera todo um ecossistema frágil, que, querendo ou não, neste momento a gente está em cima de um ecossistema ainda frágil. São poucas as pessoas que de fato tomam suas decisões. Maravilha. Valeu, Guga. Boa terça-feira para você, bons negócios. Até amanhã, um forte abraço. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, Guga. Tchau, Isa. Amanhã estaremos de volta aqui no nosso Morning News com todas as informações do mercado financeiro, da política, economia, tudo que nossos telespectadores precisam saber aí para ficar muito bem informados no comecinho da manhã. Isa, até amanhã. Isso tchau, mesmo. tchau. Até amanhã e vocês continuam muito bem informados. Daqui a pouquinho eu volto com a Paula Moraes aqui no BMC News. Até mais. É isso aí. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, obrigado pela interação que vocês tiveram aqui com a gente através do nosso portal aqui nos seus comentários, bmcnews.com.br/TV. E a gente volta amanhã a partir das 8h30 da manhã com o nosso Morning News. E você...